Seja bem-vindo ao nosso 7º episódio do podcast Cast Elevar, não é mesmo, doutor? Um oferecimento da PB Obra Seca e Elevados Consultoria. Ele quase erra essa parte, gente. Toda vez ele quase erra, mas tá tranquilo porque é o nome da empresa dele e é o nome da minha empresa, é só isso. Apenas isso. É só não esquecer o nome da esposa, né? De resto, dá tudo certo. Porque se esquecer o nome da esposa aí já tem divórcio, né? Brincadeira, tem não. Tem sim, se esquecer o nome da esposa tem divórcio, sim. Vai mudar o tema do podcast. Eu acho que vai ficar relevante esse tema aí. Corta! Não precisa cortar não, mas olha só. Estamos aqui hoje com uma presença ilustríssima, um querido, nosso amigo, competente, Gustavo Carvalho. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês. Eu falo bem abertamente, vocês são incríveis. O Rodolfo faz eu tomar café sem açúcar. E você me motiva a estudar mais a impermeabilização cada dia mais. Que legal, a honra é que nossa. Bom. Estamos muito honrados. A honra é nossa, não é verdade? Muito a gente feliz admira você bastante. Não. Por diversas coisas que a gente vai falar hoje. Com certeza, com certeza. É uma honra ter você aqui, ter aceitado participar do nosso 7º episódio, que você falou que é um número... O número da perfeição que me segue. O 7º e o 9º são os números que me seguem. Que bacana, isso é um bom sinal. Bom sinal. Gustavo é engenheiro, tem uma construtora, não é verdade? Exatamente. Poderoso, influenciador digital. Exatamente. Muito bem, mas vamos entender a sua história. Hoje você é dono de construtora, influenciador, mas de onde você vem? Eu posso só fazer uma pergunta antes de começar? Claro. Tem lenço aí? Alguém tem lenço? Porque a minha história, para muitos hoje, parece ser muito óbvia. Mas se eu começar lá do início, muitos aqui Estamos curiosos. vão se questionar. Queremos saber. Sou Gustavo Carvalho, hoje sócio proprietário da Carvalho Construção e Engenharia, engenheiro civil e atuo hoje na região do ABC, São Paulo. Atendo e realizo sonhos por diversos lugares. Mas nem sempre foi uma perfeição. A maioria das vezes foi de sofrimento. Eu acho que quase 100%, 83% aí foi de sofrimento. Com um mês de idade, eu fui abandonado pela minha mãe. E eu tinha um mês de idade e ela falou que ia procurar um serviço. Inclusive, vou aproveitar para ver se ela achou o serviço e voltar. Mas até hoje ela não apareceu mais. E aí, com um mês de idade, eu fui largado lá. E aí, aos 7 anos... Largado lá onde? Eu fiquei na casa da minha tia, em Santo Amaro. Irmã dela? Não, na verdade, não era irmã. Ela era parente do meu pai. Que falava que era meu pai, na verdade, era meu pai e me criou como tio. E aí, quando ele me deixou lá... quando ela me deixou lá, ela foi embora e nunca mais voltou. Um dia eu estava brincando na rua em Santo Amaro e um amigo meu gritou assim, falou assim, pelo menos eu não sou um filho adotado. Eu simplesmente caí, desabei e aí eu não sabia para onde ir e com quem ir. Uau. E aí Quantos anos você eu tinha? tinha 7 anos. Isso depois eu vou te explicar que isso foi uma das maiores marcas da minha vida, porque complexo de inferioridade e alguns traumas que eu tive na vida foi por conta disso. Da infância. E aí, com 7 anos, aí eu fui, aí realmente me contaram que eu era adotado, que minha mãe tinha me largado. Você não sabia? Não sabia, eu não sabia. Até o momento dessa transição, com meu amigo fazendo a brincadeira, eu não sabia. E aí, eu peguei e fiquei... Sabe aquela coisa que você fica com entrave? Porque aí, quem era seu irmão de verdade já não passa a ser seu irmão de verdade, mas é um seu irmão de criação. E aí, as rejeições vêm, os bloqueios vêm... Qualquer coisa que uma criança recebe, ela se pesa. Então, hoje eu falo para os meus filhos que não é só ouvir uma palavra, mas é saber como vai transicionar essa palavra na cabeça. Perfeito, significar ela. Né? Exatamente. E aí, ela nunca veio, só que aí eu tive os traumas da rejeição. Com 16 anos. E isso me gerou ser uma pessoa rebelde. Mas não com falta de educação, nada. É porque eu não me aceitava. Eu me culpava de ter nascido de uma forma errada. Por quê? Na história toda, o meu pai ficou com a minha mãe. Mas não é meu pai que é meu pai. Ele era tio da minha mãe. Então ele pegou a minha mãe. E nisso aconteceu algo que não convém falar, mas
Ele pegou ela porque chegou aqui em São Paulo, abusou dela e falou assim, agora você tem que achar o seu lugar. Só que o que eu me questiono sobre isso, por que que ela, como mulher, não foi lá e chegou e contou pra família, em vez de ela fugir? Porque eu tenho um filho, ele vai comer farinha, tudo comigo. Mas, Gustavo, desculpa te perguntar isso, que eu preciso saber. Você já trabalhou isso internamente? Hoje sempre. Eu às vezes fico, sabe, remoendo. Hoje Claro. eu ficava remoendo. Aí hoje já sou mais tranquilo. Que bom, Mas- porque não tem como mudar essa Não. realidade. A gente não pode julgar ela, porque a gente nem sabe o que foi que ela Sim. passou. Isso pode te travar, né? Muito, e me travou muito. Exato, Me então... fez perder várias oportunidades na vida justamente por conta disso. Eu imagino. Mas você é um guerreiro, você Sim. superou tudo isso e bola pra frente, né? Assim, é uma história chocante. Eu não fazia nem ideia disso. Mas, Isso aqui ainda, calma, ainda é só o começo. mas eu fico feliz já que Sim. você tenha já pulado essa etapa para poder... Pra É um seguir. sobrevivente e um vencedor, né? Sim, sim. E aí, com uns 16 anos, eu saio de casa com um saco de lixo Por quê? e as roupas, porque eu era rebelde dentro de casa e eu nunca aceitei a palavra vagabundo no meu vocabulário. E o meu irmão, que era meu irmão na época, ele tinha essas coisas de ficar falando que eu era vagabundo. Porque meu pai tinha uma banca na feira e assim, eu só gostava de ir no domingo, não na semana. Na semana eu estudava e eu só ia no domingo. E ele me chamando de vagabundo, aí discuti com ele, fiz aquela zoa dentro de casa, briguei com todo mundo e falei, eu vou embora. Peguei o saco de lixo, coloquei todas as roupas e fui para um albergue. Você era bem na Praça da tratado lá? Sé. Assim, eu tinha aquela coisa, se der pra ele, beleza. Se não der, tá tranquilo. Então não era tratamento igual. Não, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu era... Na verdade, o meu pai errou, mas eu era o culpado, entendeu? Só que o culpado Tinha não esse era... sentimento de culpa E além transferiu essa culpa para ele, pelo visto, né? E além do Sim. sentimento de culpa, tinha o sentimento de rejeição que deve ter te Exatamente. acompanhado. E aí, fui morar na Praça da Sé. Cheguei, dormi 2 noites na Praça da Sé, com a roupa embaixo do banco. Aí depois, eu sempre fui um pouco mais esperto. Então, o que eu fazia? Eu falei, eu não vou poder ficar aqui, só que eu não vou pra casa de parente. Porque meus parentes já não aceitavam também a questão, por quê? Porque eu era Era como se fosse um vaso num lugar onde não é pra ele estar. Sabe quando você pega um vaso e num cenário você coloca ele, por exemplo, se eu colocar um vaso ali, ele vai atrapalhar. Então era a mesma coisa assim. Então, nenhum parente. Saí, fui pra Praça da Sé, fiquei lá. No segundo dia, eu consegui pegar vaga no albergue. E aí eu fui pro albergue da Glicério. Fiquei lá no albergue, você entra às 5 da tarde e tem que sair 6 da manhã no outro dia. Você não pode ficar, você não pode deixar pertence. Só que, pela minha imaturidade, eu não sabia se eu podia ou não ficar. E o que houve? Quando eu deixei minhas roupas lá, que eu saí para procurar serviço, sabe, panfleto? Eu ia entregar panfleto. Eu fui procurar serviço para entregar panfleto, porque era dinheiro que você pegava por dia, e aí você consegue se virar. Quando eu saí para buscar panfleto, quando eu voltei para o albergue, que eu fui tentar a vaga, eu consegui a vaga, só que quando eu cheguei, cadê minhas roupas? Você tinha deixado lá? Perdeu tudo? Perdi tudo. 16 anos. 16 anos. Você tinha parado de estudar nessa época? Nessa época, sim. Uhum. Continuando, aí você voltou. E aí eu voltei, e aí a roupa não estava lá. Tinha uma calça da Plasma, não sei se vocês lembram. Eu lembro. A Plasma, Lembro. lembra da Plasma? Tinha uma Faz calça parte da da minha infância. Plasma, e a calça da Plasma, e tinha um tênis. Era a única coisa que eu tinha. Eu tomava banho à noite pra usar a camisa no outro dia. Lavava ela no banho. Quantas vezes eu não... E aí, assim, ó, eu saí de lá, aí eu consegui um emprego na rua 7 de abril, 271, primeiro andar, na República. E ali era uma consultora de seguros de saúde. E ela me deu oportunidade e tal. E aí ela pegava e falava assim, ó, Gustavo, eu vou te pagar hoje, tá? E aí você vai embora. Só que foi passando o tempo e eu continuando no albergue. Um dia, ela pegou e falou pra mim assim, Gustavo, eu preciso que você vá na Felipe Camarão, em São Caetano. A memória é boa, hein? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou. Ela falou, só que você vai chegar aqui, tipo, depois das 6 horas. Aí eu já fiquei desesperado. Eu falei, não tem como chegar aqui às 6 horas. Porque se eu chegar aqui às 6 horas, eu não consigo entrar no albergue. Só que Ela eu não sabia que não, você... eu não falei pra ela.
E o que ela fez? Ela falou, não, pode deixar. Eu falei, então você deixa eu dormir no escritório? Porque aí no outro dia eu entro cedo, né? E aí fico por aqui mesmo. Eu ia ficar sem tomar banho um dia, mas aí beleza. Que à tarde eu saía e ia mais cedo pro albergue. Aí eu fui, ela falou, não, tá bom, pode ir. Aí eu fui lá, fiz o que tinha que fazer na Felipe Camarão, voltei. A primeira vez que eu fui no ABC foi essa a primeira vez. Voltei pro escritório, quando eu cheguei lá, ela falou, não, pode deixar, eu vou te levar em casa. Eu falei, não, você não vai me levar em casa. Aí eu, tipo assim, fiquei, sabe quando você fica desesperado? Parece que você aprontou e alguém tá, tipo, te olhando. Aí eu peguei e falei, não, você não vai me levar. Ela, não, vou sim. Eu sei onde você mora já. Ela já sabia? Aí ela falou assim, sabe por que eu sei onde você mora? Porque eu já te segui uma vez. Caramba. E eu sei que você mora no albergue da General Glicério. Aí eu peguei, tipo, fiquei travado, né? Ela falou, então hoje você não vai pra lá não, hoje eu vou te levar pra minha casa, tá bom? E aí ela namorava, ela e o namorado eram sócios. Então ela me levou e o namorado dela ficou sabendo. Cheguei lá, a mãe dela, a dona Jandira, me apoiou como nunca uma pessoa me apoiou na vida. Uau. E assim, falou, não, você não vai morar na rua. Você vai ficar aqui, você vai ficar literalmente. O marido dela era falecido, mas tinha os irmãos, tinha os filhos, os irmãos. Então, eu repeti essa história, sei lá, acho que umas 100 vezes. Pra todo mundo, porque assim, quando você recebe uma história dessa, hoje é mais fácil você falar isso. Hoje, pra mim, tipo, contar aqui pra vocês é mais fácil. Mas naquela época, com toda a dor, com todo o trauma, você não conta fácil. Sim, claro. Você fica, Com certeza. tipo, toda hora se indagando, toda hora lembrando. E aí, foi onde as coisas começaram a encaminhar. E aí ela me deu uma ajuda. E aí eu, dentro da casa dela, fiquei namorando com a filha dela. Não a Raquel, que era dona da assessoria, mas era mais a Jéssica. Aí a filha dela ficou comigo, me ajudou. Aí o que aconteceu? Eu era, por conta desses traumas, por isso que eu falo de complexo de inferioridade, eu não podia ver, por exemplo, se você dando um toque pro Rodolfo com o olho, pra mim você já tava, tipo, falando alguma coisa que eu não tô te agradando. Olha. E eu me excluía das pessoas. Então, assim, eu às vezes tinha uma constância de amizade com as pessoas, muito feliz e tal, só que eu me isolava. Por bloqueio meu, por segurança minha, as pessoas não tinham nada a ver. E aí eu peguei e fui criando esses traumas, aí um dia eu cheguei pra ela, falei, Jandira, eu vou sair da sua casa. Ela falou, tá bom, você que sabe. Só que eu achei que ela ia Quantos anos você tinha? Aí eu já tinha 18. Ficou 2 anos lá. Fiquei 2 anos lá. Aí desses 18, olha só, eu fui pra uma casa morar com um cômodo, um banheiro e um chuveiro. Mas peraí, só uma pergunta. Você estava trabalhando com a filha dela ainda? Não, aí eu já tinha saído. Aham. Quando eu fui sair da casa, eu já tinha saído. Eu só fazia bico. Eu carregava tonel, sabe? Aqueles tonel que você roda em cima do caminhão de óleo. E aí eu carregava. Aí eu fui, e aí, tipo, eu já tava indo na igreja na época. Aí o que eu fazia? Pra não ficar com fome, não ficar sem trabalho, eu ia pra igreja, tipo, no sábado. Porque eu sabia que eles lavavam e comia. Gordinho, né, velho? Sabe como que é? E aí eu queria ir só pra comer. E também ter o que comer, porque eu não sabia cozinhar. Aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou dar um jeito na minha vida. E fui morar. Só que muitas vezes, sem oportunidade nenhuma, sem conhecer ninguém. Porque eu vim de Santo Amaro e fui pro Tucuruvi. Então, Zona Sul, Zona Norte, e fui pro Tucuruvi. No Tucuruvi eu não conhecia ninguém. Santo Amaro eu ainda conhecia. Tucuruvi não. Cheguei no Tucuruvi, quantas vezes à noite, pra matar a fome, eu tomava Toddy com casquinha de sorvete. Mas não é o Toddy leite. É o pó do Toddy. Caramba. Jogava na casquinha, macetava e comia. Hoje, se você falar pra mim, vamos tomar um sorvete, eu não gosto da casquinha. Ah, mas você ficou metido? Não, eu tenho minha história, sei de onde eu vim e sei de onde eu quero chegar, mas eu não gosto de casquinha, é uma coisa minha. E depois disso, nunca mais tomei sorvete. E aí eu peguei e falei eu fui indo. Aí, um dia, a Jandira me chamou pra vir fazer um bico pra ela. Ela tinha passado um tempo, depois disso ela montou uma loja em Santo André. E aí, quando ela montou a loja em Santo André, a minha esposa, que sou casado hoje, ela ia fazer freelance aos finais de semana. Pra Jandira. Pra Jandira. Sem conhecer, sem nada. Ela não sabia da sua história. Não sabia da minha história. Ela vinha fazer freelance no final de semana. Aí um dia ela chegou,
Aí eu olhei na calça dela e falei assim, eu sou um sistemático com algumas coisas, né? Aí eu olhei assim e falei assim, ó, sua calça tá cheia de pelo, sabe o que você faz? Pega Durex, assim, totalmente deselegante, né? Falei, pega Durex, faz assim, ó. E aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu falei, ó, você não me dá seu telefone? Eu sou lá, eu queria conhecer a cidade e tal, de repente até vim morar pra cá, né? Porque... E sua esposa? minha esposa. Aí ela falou, não, tá bom. Só que minha esposa é 11 anos mais velha que eu. E quando ela me viu, ela falou assim, não, esse é um menino. Sai fora, não vou namorar um cara desse aí, não. E ela falou pra amiga dela, falou, eu acho que eu vou marcar com esse tonto aí pra ele vir aqui e eu ficar com ele. E aí foi aí que... Como é que é o nome da sua esposa? Cristina. Cristina. Um beijo, viu, Cristina? Ó, tá vendo, Um né, abraço, amor? Cristina. Eu falei de você aqui. E aí ela foi e falou assim, não, tá bom. Aí só que ela tinha o Felipe na época, que era o filho dela, que eu crio, é meu filho também. E aí ela tinha. Aí quando eu cheguei, a gente ficou a primeira vez, e aí eu arrumei um serviço na Legião da Boa Vontade, filantropia. Sabe a filantropia? Sim, sim. Eu fui lá, comecei a ligar no telefone para fazer pedido e comecei a namorar com ela. Só que a primeira vez que eu fiquei com ela, nunca mais fui embora pra Zona Norte. Eu vim a primeira vez, ela morava sozinha, eu fiquei morando com ela. Isso com 18 anos. Não, aí eu já tinha, ó, pra você ver, 16 eu fiquei 2 na Jandira, aí 18 para 19 eu fiquei lá nessa casinha e depois com 20 eu cheguei em Santo André. 20 anos, muito bem. E quando que você entra na faculdade? Aí o que acontece? Aí eu voltei a estudar. Tem um colégio em Santo André chamado 16 de Julho. E eu parei, quando eu tinha parado no primeiro pro segundo. Aí eu falei assim, agora eu vou voltar a estudar. Por quê? Antes de pensar em faculdade, pensar em qualquer coisa, eu fui trabalhar de garçom. Tamo junto! E aí eu fui Tem história em comum. e eu fui trabalhar de garçom. Gostava muito de trabalhar no garçom. Entrei no Clube Alto de Pinheiros. Isso porque eu vou te falar, eu já passei acho que uns 12 empregos. Acho que era pra mim ter minha empresa mesmo. Porque passei em 12 empregos, assim, sabe? Tipo, eu não gostava de uma coisa e saía. Falava, não. Até isso, em relação ao que você fala de tratar, eu tive que ver se não tinha alguma coisa ainda que atrapalhava. Aí entrei no Clube Alto de Pinheiros. Quando eu entrei no Clube Alto de Pinheiros, eu fui comim, garçom horista, garçom mensalista. E aí, quando tava pra ser promovido, eu tive a felicidade de querer sair. Falei, um dia acordei e falei, não vou mais trabalhar. E aí saí. Eu conheci um engenheiro lá chamado Fausto. Ele falou, cara, você é muito inteligente, por que você não vai estudar? Só que assim, as pessoas falam, eu nunca me via e nunca me vejo como um inteligente que as pessoas falam. Eu falo, tá bom, tá falando às vezes pra agradar. E aí ele ficava me insistindo. Aí ele falou, vou te dar um livro, você lê. Eu li um livro chamado Afirma, que é um livro de advocacia. Já leu? Não, ainda não. É um Ainda livro não. muito bom. Ele destrava a mente de algumas Afirma. coisas. Aí eu peguei, li esse livro. Quando eu li esse livro, eu falei, vou voltar a estudar. Sabe por quê? Porque senão eu nunca vou sair daqui. Eu sempre vou ficar aqui. E assim, eu gostava de trabalhar lá, mas nos finais de semana fazia 12, 16 horas. É puxado. Uau. E aí eu já ganhava bem, aí eu falava, não, vou estudar. Entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, sabe aquela coisa de você achar que... Engenharia. Engenharia? Quando você... Antes de querer ser engenharia, eu ia ser educação física. Olha, Uau. mas o Fausto te inspirou. Ele me inspirou, por quê? Eu olhava ele no final de semana e falava, cara, a vida de engenheiro deve ser boa, porque ele... vem no Alto de Pinheiros, né? Vem no final de semana, tem um título no Alto de Pinheiros, deve ser boa. Interessante. E aí eu, sabe, você vai aguçando. Aí eu fui lá na escola, terminei a escola, aí falei, agora eu vou entrar na faculdade. Aí fiz o Enem, falei, vou entrar. Aí fui pra Anguera. Aí todo mundo criticava, não, porque você não vai sair de garçom, você nunca vai conseguir. Até o dia que, quando eu me formei, eu olhei pra muita gente e falei, lembra que vocês falaram que eu não conseguiria? E vocês acham que eu não ia conseguir? Falei, eu já vim de coisa muito pior, não desisti. Guerreiro. Muito bom. Aí eu peguei... Onde nós chegou. É bem isso mesmo. Valeu a pena esperar. Aí eu peguei e falei assim, já tava, antes de terminar a faculdade, eu falei, sabe de uma coisa? Eu olhava todo mundo. E aí eu vi um Instagram uma vez, eu não sabia calcular concreto de laje. E o meu chefe, ele me forçou. Eu devo muito a uma empresa chamada Luz Castelli no ABC, que foi eles que me abriram a porta. Eles me ensinaram tudo. O que eu sei hoje foi eles que me ensinaram.
É muita coisa de estudar, ler livro. Por isso que quando a gente teve aquele bate-papo, eu falei que eu absorvi tudo que você falou, porque eu sou muito de guardar. Por exemplo, tudo que vocês me falam, eu absorvo muito. E aí eu sempre vou colocar pra minha vida. O que não presta, eu Vai vou deixando de excluindo, lado. né? Seleciona o que te... E hoje eu sou muito seletivo em relação a muitas coisas. Só que quando eu tava na faculdade, eu falei assim para um amigo, vamos abrir uma empresa? Que amigo? Um amigo que estudava comigo, chamado Douglas, que a gente desfez a sociedade numa empresa. E aí a gente abriu empresa e tal, aí eu peguei e falei para ele assim, eu posso te fazer uma pergunta? Você tem vontade de abrir empresa? Tenho, mas como? Falei, sei lá, velho, eu acho que montar uma empresa é só, sei lá, criar um logo, colocar na internet e boa. Nenhum dos dois tinha capital. Nenhum dos Só dois. coragem. Só coragem. Só coragem. Nem plano de negócio. Nem plano de negócio. Estratégia de negócio. Saber que é um fluxo de caixa, um capital de giro. Jamais, nunca. E aí a gente foi abrir uma empresa. A primeira empresa que eu tive chamava Builders. Builders Projects. Construtores. E aí eu peguei e a gente abriu. Aí a gente ficou por 2 anos, não deu certo. Assim a gente se desvencilhou. O que não deu certo? Porque... A sociedade. A sociedade. Tá. E aí, quando eu parei, eu falei, e agora? Abri empresa, fracassei. Um detalhe, eu não sei como vocês veem isso. Mas eu sempre tive medo do fracasso. Porque o fracasso, para mim, é algo que mostra que você não é capaz de chegar onde você quer. Mas hoje a gente Mas não entende. existe fracasso. Só vai existir fracasso se você desistir. Exato. Se você continuar, deu errado aqui, continuo, tento de novo. Fazer até dar certo. Então, A gente tem medo de perder, a gente tem medo da perda, né? Acho que todo mundo tem medo disso. E aí o fracasso, ele faz parte desse... nunca falei disso, mas a primeira vez, porque eu sei que eu tô com pessoas que eu confio. Eu sempre tive medo de mostrar para as pessoas um fraco. Então, isso, sabe, aceitação? Eu tinha mania de aceitação. Se você não me aceitar, é porque eu não presto. Então isso está rejeição, relacionado à né? rejeição, Tá relacionado à Você rejeição, tem que estar sempre psicologicamente. provando para as pessoas que você é forte, que você não pode errar, Sim. né? Hoje não, hoje... Já tá ressignificado, Você né? vê que eu posto lá nos meus stories... Dane-se. Dane-se. Não gostou? Fazer o quê? Exatamente. Se ninguém gosta, eu não posso fazer nada. Aí eu fui... Tava um dia em casa e meu filho falou assim, o Felipe, que é o meu mais velho, falou assim, você não vai montar empresa mais? Eu falei, não, eu vou voltar a ser garçom. Porque com o Douglas não tinha dado Não certo. tinha dado certo. Eu vou voltar a ser, sei lá, ser garçom de novo. É um negócio que eu sei muito bem, sei atender, sei fazer mise en place, sei abrir vinho, sei fazer caipirinha. Eu vou fazer alguma coisa. Cara, por que você não usa seu sobrenome? Seu sobrenome é Carvalho. Por que você não usa e monta uma empresa? Aí foi a primeira vez na vida que eu peguei um papel e fiquei ali, ó, anotando. Carvalho, construção e engenharia. Carvalho, você constrói, não sei o quê. Aí montei a Carvalho. Sozinho. Sozinho. Isso com quantos anos? Aí eu já tava com... A Carvalho já tinha vindo, eu já tinha uns 28 pra... 28? Não. Com 28 foi a Builders. 28 foi a Builders e com 30 veio a Carvalho, é isso aí. Hoje você tem quantos anos? 37. Então tem 7 Mas anos. com carinho de, 23. Tem 7 anos que você tem a Carvalho Engenharia. Registrada, regularizadinha, 5 anos. Muito bom. Rodolfo, o que você acha de toda essa história dele? O que você faz de leitura sobre, mesmo a Builders, né? Builders. Não ter dado certo, ele continuou. O que você acha que tem aí dentro dessa mente que fez ele continuar? Primeiro que o Gustavo é um cara internacional. Ele falou uns negócios aqui, né? Builders em inglês. Mise en place é francês, né? Deixar tudo pronto. Cara, o que eu enxergo, isso é uma característica que a gente vê em todas as pessoas que vêm aqui, é esse incômodo, né? De que eu quero mais, eu quero construir, eu quero mudar o mundo, eu quero... Então, essa característica que você tem e você não larga. Você monta um negócio, não deu certo, você vai para outro negócio, você tem isso enraizado em você. E mesmo sem ter um planejamento, né, essa parte empreendedora sua é tão forte que você faz dar certo, né? Então... E um detalhe, uma vez eu lembro que eu até comentei com a Pri. Sabe qual é o problema das faculdades hoje? E uma coisa que eu acho que deveria ter, a faculdade ela não te ensina a ser empreendedor.
Não. Quando você De vai fato. empreender, você não sabe trabalhar com dinheiro. Vou te falar por quê. Porque quando eu quebrei mesmo, de ficar sem dinheiro, eu quebrei por uma irresponsabilidade minha. Porque Na eu Carvalho? Na Carvalho. Porque eu não sabia trabalhar com dinheiro. Depois de quanto tempo você quebrou? Eu já tinha uns 2 anos já trabalhando. 2 anos de operação. 2 anos de operação. E o dinheiro, pra mim, eu já me achava um rico. E não era assim. Lembra quando eu falei pra você sobre o capital de giro ser um balde furado que tudo tá vazando? Eu não sabia. Eu misturava conta pessoal com conta PJ. Eu nunca soube o que era um lucro. Realmente, até esses dias, uma reunião numa padaria. Com o Rodolfo. Com o Rodolfo. Então, olha só como é importante. Ele tem a coragem, ele tem o conhecimento técnico, porém, não tinha ainda a parte de gestão, que, como ele falou, realmente faculdade não ensina. Não E, ensina. e que bom que tem pessoas para poder auxiliar, e que bom que você não desistiu, porque fracassa só quando a gente desiste, né? E agora, o que você aprendeu depois que você quebrou? O que você mudou de lá para cá? Eu hoje analiso muito e faço um planejamento estratégico de tudo. Então, por exemplo, se eu vou pegar um serviço hoje, eu faço várias análises em relação ao meu orçamento. Eu tenho um custo operacional, então eu coloco lá se eu tenho capital de giro para manter a empresa viva, o que é lucro, o que eu pego de material, como decompor essas coisas, porque se você não decompor, uma hora o dinheiro acaba. E se Sim. você acabar, você não consegue entregar a obra. E aí Capital- ele comentou, desculpa, ele comentou que vocês tiveram um bate-papo numa padaria. A gente se encontrou recentemente, né, Gustavo? Isso. Para falar sobre negócios. E o papo que a gente teve foi relacionado à parte financeira. E ele falou do capital de giro, né? O capital de giro é basicamente o dinheiro que sua empresa precisa ter para funcionar, para que você consiga pagar todas as despesas que você tem, despesas fixas, Sim. custos fixos, e manter sua operação funcionando. O que acontece? O empreendedor, o empresário, uma empresa pequena, às vezes o cara vê muita grana entrando dentro da Exatamente. empresa dele, e como ele não fez as despesas que ele tem que pagar daqui 1 mês, 2 meses, ele fala, cara, vou trocar de carro. Vou comprar uma casa nova, vou comprar um relógio novo. Tô rico! Tô rico. Aí o que acontece? Chega no final Vai do na mês. pizzaria que a pizza é R$110 e... Não, vou lá realizar Vou meu lá, sonho. cara. Entendeu? E aí o que acontece? Chega no final do mês, quando começa a vir as contas, o cara fala, ixi, tô pobre. Então ele fica nessa cenário de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É. E porque falta casar o quê? O fluxo financeiro. E é o que a gente vê. Às vezes as empresas quebram crescendo. Porque o cara começa a gerar mais venda, mais resultado, mas ele não tem orçamento financeiro. E o orçamento financeiro é fundamental para você entender quais são as entradas que você tem no negócio, quando você vai ter que fazer saídas, quando você vai ter que pagar conta, quando você vai receber. E o orçamento financeiro, que é basicamente a consolidação do orçamento de vendas, né? O que eu vou vender, o que eu vou gastar, ele é fundamental para você saber o que sobra também no fim do mês, né? O que sobra, o que O Gustavo paga, teve que recebe. aprender isso na prática. marra, na prática. Porque assim, ó, quando você vai fazer engenharia, você procura o quê? Obra, né? Quando você vai estudar para ser administrativo, você vai para onde? Para faculdade. Sim. Engenharia, você vai para faculdade. Arquitetura, você vai para faculdade. E quando você vai ser empresário? É. O que você Não tem que tem fazer? essa disciplina. Sim. Agora, Rodolfo, para quem está nos assistindo, que não vai precisar, né, passar por isso de quebrar para poder aprender, que dica que você dá, assim, com termos bem simples, para todo mundo entender? Que dica que você dá para a pessoa poder saber se ela está saudável financeiramente na empresa dela? Primeiro tem que ter um plano de negócio, né? O que é um plano de receita negócio? Receita de bolo. Um plano de negócio vai ser o mapeamento do negócio, do que é o negócio. Ele te dá a origem, onde você está. Ele te dá um destino, onde você quer chegar. E ele traça a estratégia. Então, isso é fundamental. Dois pontos que você precisa focar dentro de um plano de negócio, são vários. Vendas, que a gente gravou um episódio falando só sobre vendas. Vendas é uma das partes mais importantes do seu negócio, que é onde entra todos os recursos. Sim. E o que a gente faz com o orçamento de vendas, né? Com essa previsão de vendas? Transforma isso no orçamento financeiro. Que é o quê? Pegar tudo que eu prevejo que eu vou vender, e aí eu faço um orçamento financeiro, uma projeção financeira, com as previsões de quais são as entradas que eu vou ter, quais são as saídas que eu vou ter. De novo, capital de giro, o quanto que eu preciso para a minha empresa funcionar. E junto disso, existem algumas ferramentas financeiras, por exemplo, uma DRE, que eu consigo enxergar lá
receita, despesas, custos e o que sobra no final do mês para eu saber se eu tenho condições de tirar dinheiro no final do mês ou não. Se eu tenho condições de trocar de carro ou não. E a consultoria, ela vem justamente para fazer essa anamnese, né? Exatamente. Até porque é o que a gente conversa, né? Plano de negócio tem... Se entrar na internet lá, tem um monte de ferramenta para fazer plano de negócio. Mas uma consultoria para o cara entrar no seu negócio, entender sobre processos, sobre métodos, sobre a parte financeira, sobre a estratégia do negócio. Uma coisa que a gente falou bastante sobre público-alvo. Cara, será que faz sentido você ter... você focar no mercado de médio padrão, por exemplo? De repente, o mercado de baixo padrão tem mais oportunidades, margem é menor, mas você tem mais volume. Ou, de repente, é o contrário. Eu faço menos obras, mas eu ganho mais. Eu tenho uma margem melhor, eu tenho uma lucratividade melhor. Então, onde eu vou focar meu negócio? Porque também é um dos erros do empresário, da empresa pequena, é atirar para tudo que é lado. Sim, mas eu vou só acrescentar e pontuar alguma coisa aqui. Sabe por que esse podcast e vocês são tão necessários? Porque quando a pessoa vai para a internet, tem uma série de informações disseminadas daquilo que realmente não é. Hoje as pessoas acreditam que, por exemplo, vou fazer um milagre, amanhã a Priscila está com 100 mil reais. E ela vai ganhar 100 mil reais por dia. Não é assim. Não. Se a gente não tiver um conhecimento, não pegar alguém que tem expertise técnica ou para nos orientar, a empresa ela vai viver assim, ó, voando e descendo. Exatamente. E são coisas que todo empresário tem que identificar. Enquanto você não saber o que realmente você quer, você não vai avançar. Você vai ter um logo, um CNPJ e um Instagram da empresa e achando que você é o melhor e, na verdade, você não aprendeu nada. Então, se você está aí nos ouvindo, que não quer passar por essa fase que o Gustavo passou e teve que aprender perdendo dinheiro, invista numa consultoria, porque não é um gasto, né? É um investimento que você vai alavancar a sua empresa, não é verdade, Gustavo? Vai alavancar a sua empresa. Está aqui esse consultor que me ajuda diariamente na minha empresa, mas eu sou uma pessoa... E me salvou também. Me salvou esses dias. Conta mais. Eu fechei um contrato justamente com as métodos que ele passou. Olha que legal. E aí eu nunca ouvi alguém falar para mim: quantas horas você empregou na última obra? Você sabe quantas horas você trabalhou e quantas você tem que trabalhar nessa? Eu nunca tinha feito essa conta. E aí eu fiz. E aí eu falei, bom, agora eu posso mandar meu preço no X, porque vai atender minhas horas, vai pagar meu custo fixo, vai me deixar saudável meu caixa e eu vou poder seguir tranquilo. Cara, eu tô até dormindo, até pra academia, eu tenho um mês sequencial de academia. Uau, olha só, gente, uma dica que faz toda a diferença, né? Isso é espetacular. Você sabe que a gente, como pessoa física, a gente tem terapeuta, psicólogo, né? Sim. E o negócio, você precisa de um cara... Alguém para você prestar conta. Um conselheiro, né? Você precisa de um conselheiro, cara. Alguém que vai ver as métricas do seu negócio junto com você, que vai sentar. Aquela conversa que a gente teve lá na Padoca. Só vou retificar aqui. Tenha um conselheiro que tenha a alma, tenha os olhos no negócio e que saiba o que esteja fazendo. Exato. Porque qualquer um não dá. Não dá. Eu vou te falar porque antes de conversar com você, eu já tinha ido pra internet, ler livros e assim... Tem coisas que é surreal, é desumano, é fora do contexto. E não adianta eu achar que eu faturo 20 mil reais por mês e falar, não, amanhã eu faturo 50. Mas se você não levantar e não sair da zona de conforto, você não vai faturar, não. Você vai perder os 20. E tem que saber o que fazer também, né? Exatamente. Muito bom. Então, vocês tiveram essa conversa, você chegou a esse cálculo de horas, que é o que você faz também no meu escritório, né? Sim. A gente faz os orçamentos com base em hora técnica. Eu gravei muito a palavra que ele fala, que são os gargalos. Gargalos. E ele me identificou lá que eu tenho vários. Que da hora. E, Rodolfo, você atua, além como consultor, você também atua como conselheiro nas empresas? Sim. Eu atuo como conselheiro. Geralmente, o programa de consultoria que a gente faz, ele tem a parte de planejamento estratégico, plano do negócio. Mas o plano de negócio que a gente faz, na realidade, o intuito dele é mostrar um mapa da empresa e aí a gente condensa esse plano de negócio no plano estratégico, que é basicamente onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu tenho que percorrer, Sim. qual é o produto que eu vou oferecer, qual é o público-alvo, enfim, a gente condensa tudo isso e depois que a gente começa a implementar o plano de negócio, entra a parte de conselho. Ou seja, você faz uma anamnese da empresa para descobrir a situação real dela, identifica para onde que ela quer chegar e você traça essa estratégia. Traça essa estratégia, implementa a estratégia e depois a gente atua como conselheiro, que
que é basicamente um encontro mensal que eu tenho com o cliente. E nesse encontro mensal a gente discute quais foram as atividades, o que ele fez naquele mês, se ele atingiu as metas que tinha que atingir, de repente precisa fazer algum ajuste de rota. E é importante que no plano estratégico a gente tenha ajuste. A gente não muda o plano estratégico. Se você muda o plano estratégico toda hora, você acaba... tem alguma coisa errada. Você ajusta. E tem outra coisa. Então, eu tenho, por exemplo, o cliente que, às vezes, o cara só planeja e não implementa nada. Então, ele planeja. Cara, você precisa planejar, você precisa implementar o plano, você vai rodar lá o seu PDCA, que é o PDCA infinito, né? Planeja, coloca em ação, mede e ajusta. Você roda o PDCA e aí você vai ajustando, implementa, faz as medições mensais, medições bimestrais e vai ajustando a rota, Então, ter um conselheiro para você prestar conta, para discutir estratégia, é como um psicólogo, um terapeuta. E tem que estar disposto, né? Tem. Tem que estar disposto. Porque às vezes a gente acha, mas um conselheiro para quê? Quando você é pequeno e você quer se tornar grande, você tem que entender que os patamares são outros. Sim. E tem uma coisa também que a gente fala bastante, que é a gente não sabe de tudo. Não. A gente tem que ter essa humildade de entender que existem pessoas que vão agregar muito na nossa vida. Sim. Em várias disciplinas, né? Espiritual, familiar, empreendedorismo, amizade, de várias. A gente é uma somatória de disciplinas, né? Agora, Gustavo, eu queria comentar sobre a sua presença no digital. A gente acompanha o seu trabalho, a gente gosta bastante. Inclusive, o que eu mais gosto, e o Rodolfo também, é a sua verdade. Sim. Porque a gente está no digital e a gente também é verdadeiro. A gente gosta muito, a gente aprecia muito isso, porque a vida real é bem diferente do que a gente acaba vendo em muitos perfis, né? E você mostra pé de barro, você mostra perrengue, dia a dia de obra. Isso eu acho muito legal. Você tem noção disso ou você faz no intuitivo? Na verdade, eu faço no intuitivo, mas de um tempo para cá, eu sempre tenho feito de uma forma que as pessoas vejam que realmente é verdade. Por quê? A rede social tá aí, só que a rede social tem muita mentira. Muita gente falando que é uma coisa e na verdade não é. Gente falando que é rico para atrair outras pessoas e número de seguidores não é nada. Para mim, não é nada. O que é? Dublê de rico? Dublê de rico, minha gente! Exatamente. Tem gente que é rico e tem gente que é dublê de rico. E assim, para mim, número de seguidores não é nada. Tanto que eu não ligo. Eu já tive problemas de não querer entrar na rede social porque meu alcance não estava significativo. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou mostrar tudo. Eu vou pra igreja, eu mostro. Eu dirijo meu carro, eu mostro. A minha filha tá penteando o cabelo, eu mostro. Eu não tô mais nem aí. É a sua vida, né? Porque eu já me aceitei. Então, assim, eu preciso me aceitar e tá tudo bem. É sobre isso. Uhum. É que as pessoas têm mania de se comparar. O que eu faço hoje? Eu não me comparo mais. Hoje eu me inspiro. Então, por exemplo, em vez de eu me comparar com a Priscila, porque ela é uma profissional excelente na parte de impermeabilização. Obrigada. O que eu faço? E não estava combinado, tá? O que eu faço? Eu simplesmente me inspiro. Ó, a Priscila tá lá, eu posso chegar também, eu posso aprender com ela. O vídeo, eu mesmo perguntei, eu falei, nossa, ficou sensacional. E é um vídeo excelente, que pra mim, assim, a gente sabe fazer. Mas até quando você vê uma outra pessoa fazendo que tem verdade, você fala, não, agora eu vou fazer. Espetáculo. Que legal. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns Obrigado. pela sua história. A gente não conhecia essa parte da sua história, né? Sim, sim. Achei fantástico. Você realmente é um guerreiro. A gente já imaginava isso, mas não sabia a sua história de verdade, né? Então você realmente é um guerreiro, superou tudo isso e você é um super pai. Sim. Então você quebrou um ciclo. Sim. Isso também é super difícil. Você conseguiu vencer. Porque a tendência era que você repetisse o ciclo, né? E assim, hoje a minha esposa até briga comigo, viu, Cristina? Ela até briga comigo porque tudo que meus filhos querem, eu faço de tudo para dar. Mas uma coisa assim, eu dou pelo esforço que eles têm. Boa. Mas eu não deixo e nem me ausento em momento algum. Muito Legal. bom. A gente está caminhando por fim, mas eu queria fazer uma pergunta para você e uma para você. Em primeiro, quais são seus planos para o futuro? Além de ser milionário? Milionário? Muito bom. Além de ser milionário é poder impactar outras vidas com a minha história. Perfeito. Porque eu sei que eu posso chegar e assim, não é um clichê essa frase, mas eu quero mostrar minha história para outras pessoas porque elas podem chegar onde elas querem. É só não desistir. A mesma coisa que você me ensinou hoje de novo aqui.
Não é um fracasso, é só não desistir. Não deu certo aqui, tenta de novo que vai dar certo. É como se fosse day trade, né? Que você fazia, que é investimento. Você está perdendo, mas não. Você não está perdendo porque você não tirou, não saiu do time, né? Sim. E assim, é o que a gente viu recentemente, né? A gente participou de uma imersão sobre inteligência emocional e o passado ele não te define. Sim. O que define o que você vai ser no futuro é o agora. Né? As ações que você faz agora. E às vezes a gente fica preso ao passado e isso cria um monte de crenças limitantes que limita a gente em todas as esferas da vida, social, financeira, profissional. E quando você consegue se libertar disso, bom, tá aí o exemplo, né? Sim. De que o passado não te define. Você poderia ter um monte de história triste para contar e falar, cara, eu não sou aquilo que eu queria ser porque eu sofri muito no passado, porque eu fui abandonado, porque isso... Você simplesmente apagou o passado e falou, cara, daqui para frente quem manda na minha vida sou eu. Não devo nada para ninguém, ponto. É necessário. Sim. Se completamente. Você não fica perfeito. A perfeição a gente não vai ser. Só que a gente vai criar caminhos para ficar e atender bem aquilo que você está fazendo. Perfeitamente. Mas errar faz parte do processo. Eu me aceitei e tá tudo bem. Se as pessoas não se adequarem ao meu jeito, não posso fazer nada. Sim. Se Jesus não agradou a todos, eu muito menos. Perfeito. E Rodolfo, vamos imaginar que tem alguém nos ouvindo que está quebrado, que está passando por um momento difícil, Excelente. até por conta da pandemia, né, que acabou faz pouco tempo. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa, visto que a gente está ouvindo agora a história do Gustavo, que ele não desistiu e alavancou a empresa dele? Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Boa pergunta. Primeiro tem que parar. Tem que parar tudo que você está fazendo. E se você tem um negócio, você tem que avaliar onde você quer chegar com esse negócio, qual que é o seu sonho, qual que é a sua visão. E a partir desse entendimento de onde você quer chegar, cara, bota no papel quais são os recursos que você tem disponível e o que você poderia fazer para gerar receita, para gerar caixa de imediato, quais são as ações que você precisa fazer. Cria um plano estratégico, mesmo que de forma amadora, de forma simples. Cria um plano. Primeiro, descubra onde você quer chegar e tenta descobrir o que você precisa fazer para chegar lá. E aí você quebra essa estratégia sua para chegar lá no topo da montanha em pequenos pacotes, em pequenas ações. E tenha consistência naquilo que você faz. Então, eu acho que seria Esse é o caminho. A recomendação que eu daria para alguém que está quebrado. Então, não tem um caminho diferente. Não desistir, né? Não desista e são pequenas ações diárias e consistência e um planejamento estratégico. E fracasso, ele só vai existir se você parar, se você desistir. Se você não parar, não está fracassado. A gente tenta de novo, não é mesmo? Exatamente. Muito bom, gente. Que podcast, hein? Que episódio. Espetacular. Espetacular. Eu vou te falar que... Temos um fenômeno na nossa frente. Sensacional. Eu já saio daqui com muitos insights para minha vida. A gente também. É mútuo. Você tem uma história espetacular, inspiradora. Demais. Então, eu gostaria, de verdade, de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A gente agradece e admira o seu trabalho, admira você. A gente acha você uma pessoa incrível. Ainda mais agora, conhecendo a sua história. Obrigada. Sei que você é ocupado, seu telefone não para, mas você reservou um tempinho para vir aqui, então a gente agradece. E você, Rodolfo, por favor, finalize. Bom, de novo é uma honra ter você aqui. Obrigado. Sua história inspira a gente todos os dias. E é com muita felicidade que eu finalizo esse episódio número 7. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha ele com outras pessoas que precisam desses insights, dessas mensagens que a gente passou. E encontre a gente nos nossos Instagrams. Onde que eu te encontro? O meu Instagram é Gustavo_Civil. Bota aqui, gente. Tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook, são todos os mesmos. E também o da Carvalho Construção e Engenharia, que realiza ações. Muito bom. Espetacular. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.